Vamos abrir nossas Bíblias, então, em 1 Coríntios capítulo 13. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Vamos orar. Ó Deus, que a Tua palavra lida seja aplicada em nossos corações pelo Espírito Santo do Senhor e que nós sejamos edificados, que sejamos confrontados, que sejamos desafiados a vivermos segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós podemos ver nesse texto da palavra do Senhor que o apóstolo Paulo trata a respeito de um dom supremo. O apóstolo Paulo fala de um dom que está acima de todas as coisas, acima de todos os outros dons, o dom do amor, que na verdade é algo que Deus coloca em nossos corações. Deus presente em nós, Ele nos capacita a amar conforme a sua vontade. Nós temos visto que, a partir do capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo está tratando com a igreja de Corinto a respeito das questões relacionadas ao culto, a igreja reunida para cultuar. E do capítulo 12 até o capítulo 14, o apóstolo Paulo instrui a igreja com respeito aos dons espirituais, as habilidades que Deus concede aos membros da sua igreja de forma espiritual, para que estes trabalhem e exerçam suas funções para a edificação da igreja. E Paulo demonstrou, como nós já vimos, que a igreja é o corpo de Cristo. Assim sendo, os membros da igreja dependem uns dos outros, são igualmente importantes e trabalham mutuamente para um só objetivo. Pelo menos é assim que deve ser. E essa relação entre os membros do corpo de Cristo precisa ser alicerçada no amor. Para que a igreja funcione de fato como um corpo unido, para que a igreja funcione de fato em mutualidade e desenvolva aquilo que ela deve desenvolver como corpo, ela precisa fundamentar e alicerçar todas as suas ações no amor. Então, aqui nós vemos no início do capítulo 13,
que o apóstolo Paulo diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. O apóstolo Paulo diz que mostraria aos crentes de Corinto o amor como um caminho sobremodo excelente. E aqui Paulo passa a descrever, então, o amor que deve ser buscado acima de todas as coisas e deve servir de base para todas as realizações, para tudo aquilo que se pratica como servos de Deus. E nesse texto que nós acabamos de ler, então, Paulo cita a palavra amor 8 vezes, demonstrando assim que toda obra, toda a prática dos dons deve ser realizada sob os parâmetros do amor. Nós estamos vendo que o apóstolo Paulo está falando das realizações, dos dons, mas ele está mostrando que o caminho sobremodo excelente, o caminho que deve ser a base de todas as realizações, de tudo aquilo que se faz, de fato é este caminho sobremodo excelente. E a palavra amor, usada aqui pelo apóstolo Paulo nesse texto, as 8 vezes que ele se utiliza neste capítulo, é a palavra ágape. E essa palavra, ela está relacionada ao amor de Deus pelo seu povo, e o amor do seu povo para com o seu Deus. É um amor verdadeiro, é um amor sacrificial. Essa mesma palavra é usada no Evangelho de Mateus, quando Jesus diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É a mesma palavra. Então, esse amor, essa palavra, ágape, é uma palavra que expressa o amor verdadeiro, um amor sacrificial, um amor que vem de Deus. E é exatamente esse amor que deve servir como base para todas as obras realizadas pela Igreja de Deus, né? Então, tendo isso em mente, nós vamos refletir nesse texto algumas razões porque o amor é um caminho sobremodo excelente. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que vai mostrar esse caminho sobremodo excelente, que está em questão de importância acima das outras coisas. E ele mostra nesse texto algumas verdades que servem como razões porque esse amor é um caminho sobremodo excelente. E uma das razões, meus irmãos, é que o amor, como um caminho sobremodo excelente, promove o verdadeiro sentido da vida. Ele é um caminho sobremodo excelente porque é o amor que confere à vida um sentido pleno, um sentido verdadeiro. E aí nós podemos dizer que a falta de amor era vista no cotidiano da igreja de Corinto. Nós já vimos aqui em mensagens anteriores, quando Paulo exorta a igreja de Corinto com relação às divisões e os partidarismos, falta de amor, demonstração de falta de amor, divisões e partidarismo, egoísmo dos mais favorecidos, que não esperavam os mais pobres para as refeições inclusive, que eles chamavam de festa do amor, uma incoerência, né? Então, na festa de amor, eles demonstravam falta de amor, porque eles eram egoístas, aqueles que tinham melhores posses acabavam se alimentando antes que os outros pudessem se alimentar, e Paulo diz, havia até quem tivesse fome naquela circunstância. E também essa falta de amor era percebida na igreja de Corinto, porque havia entre eles acepção de pessoas, por causa da nacionalidade diferente um do outro, por causa da posição social, da cultura, de maneira então que a falta de amor era evidenciada em muitas partes do relacionamento dos crentes da igreja de Corinto. Contudo, apesar disso, os crentes de Corinto eram envolvidos com as atividades e no exercício dos seus dons espirituais. Digamos assim, que era uma igreja atuante, era uma igreja em que os membros estavam interessados em exercer os seus dons. E nesse contexto, Paulo deixa claro que, por mais que o exercício dos dons seja uma coisa boa e necessária, se não for
pelo motivo certo, não há nenhum valor. Por mais que uma igreja exerça os seus dons e seja uma igreja ativa, atuante, que realize, se ela não faz estas coisas pelo motivo correto, se não fizer pela razão que é o amor verdadeiro que vem de Deus, nada tem valor. E Paulo desenvolve aqui o conceito de que o amor promove o verdadeiro sentido da vida usando alguns argumentos negativos. Ele fala da falta de sentido das ações, por mais nobres que sejam, quando não há amor. Então Paulo está dizendo que quando não há amor, quando as coisas não são feitas pela motivação do amor, por mais nobres que sejam estas ações, elas não têm nenhum valor, elas não têm nenhum sentido. Nós vemos isso aí no versículo 1, que diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Neste capítulo, o apóstolo Paulo já pincelou em algum momento a respeito do dom de línguas, e especialmente do capítulo 14, então em diante ele vai falar de forma mais específica sobre esse dom. Mas o fato é que entre os crentes da igreja de Corinto, existiam aqueles que entendiam que falar em línguas era uma expressão de espiritualidade, de maneira que então eles entendiam ser esse o melhor dom. E durante o que Paulo descreve, ele vai mostrando que, na verdade, esse, entre os dons, seria o menos importante. Inclusive, o amor está acima do falar em línguas. Lembrando que o dom de línguas era a capacidade dada pelo Espírito Santo na igreja primitiva, né, para os crentes pregarem o evangelho em um idioma, ou línguas dos homens, que eles não conheciam. Esse era o dom de línguas, desde Atos capítulo 2. Era anunciar as maravilhas do evangelho em um idioma que a pessoa não conhecia. É um idioma existente, línguas dos homens. Mas o Espírito Santo capacitava para que eles assim proclamassem em outra língua que ele não conhecia. E que esse dom, então, estava presente, logicamente, na igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto estava contextualizada naquele período da igreja primitiva, quando ainda Deus estava estabelecendo a sua igreja, e algumas realizações foram necessárias nesse período. E Paulo aqui não diz que seja possível falar a línguas dos anjos. Ele diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor. Então ele não está dizendo que seja possível falar as línguas dos anjos. Ele diz que mesmo que fosse possível falar, além das línguas dos homens, também as línguas dos anjos, sem amor, seria em vão, né? Até porque no contexto bíblico não há nenhuma referência a alguém falando língua dos anjos. A Bíblia nem fala sobre língua dos anjos. Então, muitos entendem, logicamente, de maneira incorreta, essa expressão do apóstolo Paulo, quando ele fala que ainda que falasse a língua dos anjos, como se de fato existisse alguma possibilidade de alguém na igreja falar alguma coisa que pudesse ser chamado da língua dos anjos. Mas Paulo está colocando uma questão hipotética. Ainda que eu falasse, ainda que eu pudesse falar, seria uma coisa extraordinária, mas se não tivesse amor, não teria nenhum valor. E ele fala então que falar as línguas dos homens, ou até se tivesse como falar a língua dos anjos, sem amor, seria como o bronze que soa, o símbolo que retine. O bronze que soa e o símbolo que retine é uma referência ao toque de instrumento, como, não sei nem se é chamado de instrumento, mas aquele objeto que nós conhecemos como sino. E o sino de bronze, as batidas que ele recebe,
sempre entoam um som único. Toda vez que bate é aquele som e ele não se altera, ele não muda. É um som que com o tempo se torna enjoativo. Você ouvir um sino tocando, talvez por uns 10 minutos, logo você se enjoa daquele som. É um som que não tem sentido. E assim então, sem amor, assim são os sons dos que falavam ou pudessem falar em outras línguas, em outros idiomas, se não fosse feito pela motivação do amor. Aquilo que eles falavam se tornariam como o som daquele sino, enjoativo, sem sentido e sem razão. É isso que Paulo está falando. Não haveria sentido naquelas práticas, porque é o amor que confere sentido às realizações da vida. Ainda, ele diz no versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Aqui, quando o apóstolo Paulo fala sobre a profecia, que eu tenha o dom de profetizar, ou conheça todos os mistérios, ou a capacidade do conhecimento, né? Então, nós já falamos também que o dom da profecia era praticado pelos profetas, tanto do Antigo Testamento, como também por alguns profetas do Novo Testamento, inclusive os apóstolos que foram inspirados por Deus para registrar a Escritura, talvez possam ser considerados ali profetas de Deus. E esse dom foi praticado para trazer à luz os mistérios de Deus. Quais são os mistérios de Deus que foram tragos à luz através do dom dos profetas? É a Escritura. Aqui estão os mistérios de Deus que foram revelados e foram registrados. E tais mistérios, então, foram revelados e registrados na Escritura. Quando fala sobre a fé é o dom dado por Deus e deve ser exercitado por aqueles que recebem esse dom. O provérbio judaico, que dizia ser possível transportar montes pela fé, acentuava a transposição de barreiras impossíveis pela fé, que é, na verdade, uma expressão de confiança. Jesus mesmo usou esse ditado judaico, quando ele disse que se os seus discípulos tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles poderiam transportar montes. Esse ditado era usado, e Paulo o cita aqui no versículo 2, que ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então, lógico que aqui, transportar montes também entra naquela categoria da hipótese de algo que é simplesmente uma linguagem exagerada, mas que expressa, nesse caso aqui, alguém que tenha uma fé que, pelo exercício da sua fé, ele enfrente coisas impossíveis. E o apóstolo Paulo está dizendo que, então, ainda que eu tenha esta fé, se não tiver amor, então não tem nenhum sentido. A profecia, o conhecimento e a fé não podem conferir o valor a uma pessoa, o qual só pode ser conferido pela prática do amor. Então, como diz aí o apóstolo Paulo, se não tiver amor, nada serei. O valor é conferido pela prática do amor. E ainda que eu distribua todos os bens, versículo 3, entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, até mesmo as ações mais altruístas que alguém possa praticar, como aqui ele coloca, ainda que eu distribuísse os meus bens entre os pobres. E a linguagem que o apóstolo Paulo se utiliza aqui não dá a ideia de pegar os bens todos e num dia distribuir para todos os pobres e ficar pobre a partir daquele momento. Mas a ideia que ele traz com a linguagem que ele usa aqui é pegar os seus bens e, ao decorrer da vida,
ir distribuindo para os pobres, de maneira que então durante toda a sua vida possa ser visto nele uma prática louvável de compartilhar os bens com outras pessoas. E certamente essa prática, quando é vista em alguém, ela é louvada. Quando você vê alguém que tem a prática de distribuir recursos financeiros, materiais com outras pessoas. E certamente é uma ação altruísta. Até mesmo Paulo fala na hipótese, se ele chegasse a oferecer o seu próprio corpo para ser queimado. Vejam que ações altruístas. Mas se não tiver amor, nada disso terá proveito. Então, por isso que o apóstolo Paulo apresenta o amor, a prática do amor, como um caminho sobremodo excelente. Porque o amor é que confere sentido a todas as coisas que nós realizamos. O amor é que confere sentido a todas as realizações. O amor é que confere sentido à vida. Paulo deixa claro que ele pode fazer tudo. Ele pode realizar coisas extraordinárias. Mas se não tiver amor, tudo isso se torna sem sentido. Se você fizer uma análise das obras que você realiza, das atividades que você desenvolve na igreja, como membro da igreja, o que te move a fazer o que você faz? O que nos move a fazermos o que nós fazemos? Se não for o amor, como diz o apóstolo Paulo, nada se aproveita, nada faz sentido. Não é suficiente, meus irmãos, nós fazermos as coisas boas e certas que fazemos. Nós precisamos fazer as coisas boas e certas pela motivação correta. E o amor a Deus e o amor ao próximo é que dá o verdadeiro sentido a tudo que nós realizamos. Nós precisamos pensar sobre isso. Porque às vezes nós entramos num ativismo, nós queremos realizar e fazer, mas nós não paramos para pensar na motivação. Nós não paramos para pensar no porquê estamos fazendo, no porquê estamos realizando. E nós precisamos, de fato, entender que a motivação para a nossa vida, a motivação de tudo que nós realizamos, deve ser, de fato, este amor, o amor ágape, o amor verdadeiro, o amor sacrificial, o amor que vem de Deus, que deve ser a base das nossas ações. Caso contrário, será tudo sem sentido. Mas o apóstolo Paulo, nesse texto, ainda nos mostra outra razão porque o amor é o caminho sobremodo excelente. E a razão é porque o amor produz somente o que é bom. O amor produz somente o que é bom. Não tem como o amor produzir algo ruim. Então esse é o caminho sobremodo excelente. O amor só produz o que é bom. E Paulo está aqui falando, como nós já vimos, da prática do amor delimitado pelos parâmetros do próprio Deus. Então, nesse sentido, não é possível fazer coisas erradas aos olhos de Deus em nome do amor. Até a gente vê muitas pessoas justificando muitos erros e muitas falhas, e justificam dizendo, não, mas eu fiz por amor, né? Eu fiz porque foi motivado pelo amor, fazendo coisas erradas aos olhos de Deus, justificando que foi por amor. Então, esse tipo de amor não é o amor do qual o apóstolo Paulo está falando. Porque o amor do qual o apóstolo Paulo está falando é o amor que procede de Deus. É o amor que é definido pelos critérios de Deus. É o amor que é santo aos olhos de Deus. Então, a prática do amor não pode dar errado. A prática desse amor não tem como dar errado. Necessariamente, a prática desse amor produz resultados positivos. Por isso que ele é o caminho sobremodo excelente, como diz o apóstolo Paulo. Se você ver aí comigo, a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo mostra
várias situações em que o amor produz resultados positivos. Versículo 4 diz assim: o amor é paciente, ou seja, é capaz de suportar até mesmo ofensas de outras pessoas, e suporta com paciência, confiança que existe um Deus que está acima de todas as coisas. Então, o amor é paciente, o amor é benigno, ou seja, ele demonstra todo tipo de bondade, a sua origem é o bem. O amor não arde em ciúmes, ou seja, o amor não é motivado por inveja, por desgosto pelo progresso de outra pessoa. Nós temos um exemplo negativo com respeito a isso, os irmãos de José do Egito. Eles fizeram tudo o que fizeram com o seu irmão, por quê? Porque eles tiveram ciúmes do seu irmão. E aí então o venderam e mentiram para o seu pai, falaram que ele havia sido morto. E a motivação de tudo que eles fizeram era o ciúme, a ausência do amor. Mas o amor, como diz aí, ele não arde em ciúmes. O amor não se ufana. A ideia aqui ele não se vangloria. Aquele que ama, que é motivado pelo amor que vem de Deus, ele não tem o interesse de se vangloriar diante das outras pessoas, de querer ser maior do que as outras pessoas. O amor não se ensoberbece. Aqui, o ensoberbecer está relacionado à arrogância. Então, onde há o amor, não existe motivações arrogantes. No versículo 5, Paulo continua: o amor não se conduz inconvenientemente. E aí, ele está falando que onde existe o amor verdadeiro, não existe um comportamento indecoroso para com os outros, para com o próximo. Porque o amor não se conduz inconvenientemente. O amor não procura os seus interesses. Ou seja, o amor, ele não é egoísta. Quando somos motivados pelo amor que vem de Deus, nós, ao invés de sermos egoístas, nós temos a tendência de compartilhar. O amor não se exaspera. Exasperar está relacionado à ira contra o próximo, a ira pecaminosa. Então, o exasperar é o que a própria palavra de Deus fala sobre gritarias, blasfêmias, iras, né? Deixar o sol se pôr sobre a ira. O amor não se ressente do mal. Ressentir-se do mal está relacionado a guardar mágoa, não perdoar. Onde há o amor, então, não há o ressentimento guardado, arquivado no coração, porque o amor não se ressente do mal. Versículo 6: o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ou seja, o amor nos leva a construir a nossa vida e viver a nossa vida sobre os valores corretos. Ao invés de nos alegrar com a injustiça, com o mal feito, nos alegrar com as coisas erradas, aquele que é motivado pelo amor se regozija com a verdade. E aí ele termina essa parte no versículo 7, dizendo: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aqui então o apóstolo Paulo fala que onde há o amor que vem de Deus, existe a disposição para aceitar os propósitos de Deus em todas as coisas. Então tudo sofre, tudo crê em tudo o que vem de Deus, espera em tudo que vem de Deus, suporta todas as coisas, porque Deus é quem fortalece. Então vejam que Paulo faz uma relação de situações em que a presença do amor gera somente
resultados positivos. O amor é o caminho sobremodo excelente, porque não tem como a prática do amor verdadeiro produzir resultados negativos. Os problemas da igreja de Corinto seriam resolvidos, ou em boa parte resolvidos, se os membros observassem a prática do amor uns para com os outros. Certamente a igreja de Corinto deixaria de transparecer ou desenvolver as ações tão negativas que nós já vimos e já falamos algumas vezes, se de fato a prática do amor fosse levada em conta de maneira adequada naquela igreja. Geralmente, nós queremos colher resultados positivos em nossa vida, mas não queremos fazer e agir de forma correta. Nós só queremos os resultados bons. Nós queremos que eles surjam assim, do nada. Mas a Bíblia fala sobre a causa e efeito das coisas, né? A Bíblia fala que aquele que planta vento, colhe o quê? Tempestade. Então, na nossa vida, existe o efeito daquilo que se faz, da forma como se faz. Então, muitas vezes nós queremos trilhar um caminho que não considera a prática do amor, mas queremos colher resultados bons. Se nós precisamos, ou se nós queremos colher coisas boas no nosso viver, nós precisamos aprender a amar. Nós devemos olhar para Cristo, que nos amou mesmo sendo nós pecadores, transgressores da sua vontade. E em Cristo nós aprendermos como devemos praticar esse amor verdadeiro. Porque Cristo nos amou sem merecermos qualquer coisa. Muitas vezes nós queremos amar, mas queremos amar somente aqueles que, no nosso conceito, merecem o nosso amor. Esse não é o amor ágape, do qual Paulo está falando. O amor ágape é este amor que vem de Deus. É o amor que foi derramado sobre nós na pessoa de Cristo. Mesmo sendo nós pecadores, Ele morreu por nós. Mesmo sendo nós pecadores, Ele deu a sua vida por nós. Nós não merecemos nada, mas Ele nos amou. E é este amor que produz bons resultados. Então, meus irmãos, nós precisamos, ainda que seja difícil por causa do nosso coração pecaminoso, nós precisamos entender que a prática do amor que vem de Deus só produz bons resultados. E se nós praticarmos esse amor, nós colheremos esses resultados na nossa vida, não é? E aí então, na última parte desse texto, nós podemos ver uma terceira razão pela qual o amor é um caminho sobremodo excelente. O amor é um caminho sobremodo excelente porque ele é supremo e eterno, enquanto toda obra, tudo que se faz, toda realização é passageira, mas o amor é eterno. O amor deve ser a base e deve ser a motivação de todas as realizações da igreja, porque o amor jamais acaba. As obras realizadas um dia cessarão, mas o amor permanecerá eternamente. Por essa razão, o amor é a virtude a ser buscada acima de qualquer realização, de forma que os resultados do amor presente sejam realizações que glorificam a Deus. Se nós lermos aí o versículo 8 do nosso texto, que diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Então, as profecias em forma de revelações dos mistérios de Deus já desapareceram. As profecias que na história da igreja tinham o propósito de revelar os mistérios de Deus já cessaram. Porque os profetas que foram usados por Deus para registrar a sua palavra,
aqueles que foram inspirados por Deus, já não existem. Então, nesse sentido, as profecias, como diz o apóstolo Paulo aqui, havendo profecias, desaparecerão. Nesse sentido, as profecias já desapareceram e ficou o resultado delas, que é isso aqui, ó. O resultado das profecias é a Escritura. Então, já desapareceram as profecias que tinham o propósito da revelação dos mistérios de Deus. Agora, o que fazemos em relação às profecias é interpretar essas profecias para o alimento do povo de Deus. Então, o exercício da profecia está presente nesse aspecto, quando nós lemos a palavra, quando nós interpretamos a palavra, para que a igreja seja alimentada. O dom de línguas já cumpriu os propósitos na história da igreja, de forma que, assim como eram praticados na igreja primitiva, também já cessaram. Como diz o apóstolo Paulo, havendo línguas, cessarão. Na consumação do século, a ciência passará, porque já não será mais necessário explicar as revelações de Deus. Tudo se fará totalmente claro. Aqui o apóstolo Paulo diz que, havendo ciência, passará. A ciência que está relacionada ao conhecimento. Então, na consumação do século, a ciência passará. Porque hoje o que nós fazemos na explicação da Escritura é a ciência, é o conhecimento que nós buscamos. Mas até isso passará. Porque na consumação do século, todas as coisas ficarão claras. De maneira que não haverá mais a necessidade do exercício da ciência e do conhecimento. Então, o conhecimento e as profecias, a revelação, a interpretação da revelação, enquanto vivemos no mundo, são parciais, não são completos. Tudo que nós fazemos em relação ao entendimento da palavra são em parte. Nós não conseguimos fazer de forma completa, nós não conseguimos conhecer de forma completa, por mais que nós estudemos a palavra, por mais que nós tentemos nos aprofundar no conhecimento da palavra, será sempre em parte, como diz o apóstolo Paulo. Então, quando o crente passa a viver na glória eterna aquilo que é perfeito, então já não precisa mais do que é incompleto, daquilo que é em parte. Os dons e realizações são temporais, eles cessam. Isso está muito claro para nós no versículo 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ele está dizendo que o que nós conhecemos e aquilo que nós exercitamos em relação à profecia, a interpretação da palavra, é incompleto, é em parte, é parcial. Agora no versículo 10, quando porém vier o que é perfeito, então aquilo que é em parte será aniquilado. Quando vier o que é perfeito, ou estarmos com o Senhor na glória, ou consumação do século, aquilo que para nós hoje é em parte, aquilo que é incompleto, dará lugar para aquilo que é perfeito, para aquilo que é pleno. Então nosso conhecimento será pleno, o entendimento será pleno de todas as coisas. Vejam que o apóstolo Paulo está argumentando que todas estas coisas, todo o exercício de dons, todo o exercício das práticas que nós temos como corpo de Cristo, embora sejam importantes, mas estas coisas passarão. Mas o amor permanecerá. E aqui Paulo usa algumas ilustrações que fazem o contraste do que é em parte e aquilo que é perfeito. Se você olhar o versículo 11, o apóstolo Paulo fala aqui sobre a vida infantil e a vida adulta. É uma ilustração para fazer esse contraste entre aquilo que é em parte e aquilo que é perfeito. Então, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias
de menino. Ele está fazendo um contraste entre o período que ele era criança e, tendo ele crescido, se tornado um homem, aquelas coisas que ele pensava, a forma como ele concebia a vida quando era criança, agora já não faz mais sentido, porque ele consegue perceber de uma forma completa, como ele não entendia quando era criança. E essa ilustração é exatamente para mostrar que quando chegar o que é perfeito, tudo que nós realizamos agora, como sendo em parte, cessará. É como a infância tendo passado, dá lugar à vida adulta, não é? Mas ele, no versículo 12, usa uma outra explicação, uma outra ilustração, sobre ver através de um espelho e ver face a face. Lembrando que o espelho, na época aí do apóstolo Paulo, nesse período mais antigo, não era o espelho que nós temos hoje, um espelho límpido, né, que você vê quase que perfeitamente aquilo que está espelhando. Mas geralmente eles utilizavam um latão, uma peça de bronze polida, de forma que dava para ver ali o que estava espelhando, mas não via de forma muito perfeita, não é? Então, quando Paulo fala no versículo 12, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, exatamente porque o espelho não refletia de uma forma tão perfeita como temos hoje. Então, ele refletia obscuramente. Então, ele está dizendo que agora nós vemos como em espelho, obscuramente. Nós não estamos vendo tudo como de fato são as coisas. Então, veremos face a face. Quando todas as coisas passarem, deixaremos de ver obscuramente e veremos face a face. Então, ver face a face sem a utilização do espelho, então demonstra aí a ideia daquilo que é perfeito. Você está vendo exatamente aquilo que você gostaria de ver. Não precisa do espelho que deixa obscuro. E aí então, finalizando aqui, ele usa a ideia do conhecimento imperfeito versus o conhecimento perfeito. No final do versículo 12, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ele diz que o conhecimento que nós temos agora, ele é ainda incompleto, imperfeito. Mas, quando o perfeito se fizer presente, quando nós estivermos com o Senhor, então nós o conheceremos como somos conhecidos, de forma plena. Então, meus irmãos, os dons não são mais necessários na eternidade. E aí Paulo está dizendo, por que vocês estão até brigando por causa dos dons? Brigando para ver quem mais fala em línguas, brigando para ver quem tem esse dom, tem aquele, se na verdade esses dons não estarão presentes na eternidade. Vocês deveriam exercitar o amor, porque o amor se manterá na eternidade. Quando isso acontecer, ou seja, quando a consumação do século chegar, permanecerão as virtudes, a fé e a esperança, que tem relação com a confiança em Deus, bem como o amor, que é a maior das virtudes. Nós amaremos a Deus e seremos amados por Deus por toda a eternidade. Então, no versículo 13, Paulo conclui dizendo, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Na consumação do século, na eternidade, todas as obras passarão, todas as atividades que nós realizamos hoje passarão, mas as virtudes permanecerão. Dentre as virtudes, a maior é o amor. Então nós amaremos a Deus e seremos amados por Ele durante toda a eternidade. Então, enquanto a igreja está no mundo, sim, ela precisa servir a Deus com os dons e as capacidades ainda disponíveis concedidas pelo Espírito Santo.
Mas nós devemos ter sempre em mente que não são as realizações que motivam o amor, mas é o amor que motiva as realizações. O amor, como nós vimos aqui, é eterno. Nós desfrutaremos dele para todo sempre, e ele deve ser a base de todas as nossas ações. Nós vimos aqui, meus queridos irmãos, que o apóstolo Paulo apresentou nesse texto 3 razões porque o amor é um caminho sobremodo excelente. O amor é o caminho sobremodo excelente, por 3 razões. A primeira, porque o amor promove o verdadeiro sentido da vida. Nada faz sentido se não tiver o amor como base. O amor é o caminho sobremodo excelente porque o amor produz somente aquilo que é bom, exercitando o amor que vem de Deus. Não tem como colher aquilo que é ruim, porque o amor só produz aquilo que é bom. E nós vimos que o apóstolo Paulo apresenta o terceiro motivo, a terceira razão, porque o amor é um caminho sobremodo excelente. É exatamente porque o amor é supremo e eterno, enquanto toda obra é passageira. Tudo é passageiro, mas o amor é eterno. Então, se nós temos que buscar algo, se nós temos que exercitar algo, devemos exercitar aquilo que é eterno. E o amor é eterno. Nós devemos não tentar fazer com que o amor apareça a partir das realizações, mas nós temos que, a partir do amor, realizar aquilo que Deus tem confiado a nós, aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos para que nós realizemos. Que o nosso Deus nos abençoe e que nós entendamos, como o apóstolo Paulo nos traz nessa palavra, o quão importante é a prática do amor, o amor ágape, o amor que vem de Deus, o amor sacrificial, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe e complete em nossos corações a sua palavra.